Olá pessoal, boas-vindas a vocês, espero que estejam bem. Vamos dar sequência ao nosso assunto sobre disponibilidade. Gostaria de apresentar aqui para vocês uma outra forma de trabalharmos com os dados de tempo, o que é mais próximo da realidade que ocorre dentro das indústrias. Trouxe aqui para vocês um exemplo de registros de tempo de operação do equipamento, operação do ativo, porém tratados de uma forma diferente do que nós vimos nas aulas anteriores. Neste campo de operação, nesse registro de tempos de operação, estão indicadas as horas que o ativo trabalhou desde o seu início até a ocorrência de uma falha. Então, aqui, diferentemente do que nós vimos até então, nós estamos falando de uma linha do tempo em que a referência é sempre a mesma. Então, eu estou tratando sempre do mesmo ponto inicial, do mesmo zero, e conforme as falhas vão ocorrendo, elas vão sendo assinaladas e o tempo percorrido desde essa referência única até aquela falha é anotado. Então, aqui eu tenho um primeiro registro, um tempo A, aqui eu tenho um segundo registro, um tempo B, aqui nós temos um terceiro registro, um tempo C, e assim sucessivamente. Então, conforme todas as falhas vão ocorrendo, nós vamos anotando o tempo percorrido, desde o instante em que o ativo começou a operação até aquela falha. Então, são exatamente esses dados que são trazidos nessa primeira coluna, em que nós temos o tempo até a falha. Todo o restante permanece da mesma forma. Então, o ativo operou por 120 horas, depois de 120 horas de ocorrência de operação, ele permaneceu parado por 48 horas. Dessas 48, apenas 36 foram efetivamente para atividades de manutenção. E após esse cômputo de 48 horas, portanto, aqui falando de no tempo, 168 horas, o ativo retomou a operação. Então, das 168 horas até as 800 horas de instalação de ativo, a partir do startup, ele ofereceu ali mais um segundo período de operação, de disponibilidade. E nas 800 horas, então após transcorridas 800 horas, ele falhou novamente. E aí repete-se o ciclo. Mais 36 horas paradas, dessas 36 apenas 30 foram de fato voltadas para atividades de manutenção. E, portanto, lá nas 836 horas, desde o instante zero dessa nossa referência, o ativo retornou à operação. E aí permaneceu assim até as 1532 horas. Então, todo o ciclo se repete. Portanto, aqui, este formato de apresentação, este formato de aquisição de dados, ele é muito mais próximo da realidade, de modo que o operador ou o controlador ele não precisa ficar fazendo contas de faz quanto tempo que esse ativo está rodando desde a última parada. Ele simplesmente registra pelo orímetro do equipamento, por exemplo, o número de horas que ele está trabalhando. Então é muito mais próximo da realidade esse formato de aquisição de dados do que o anterior. O anterior ele é mais didático, para facilitar o nosso entendimento, facilitar a percepção do que está ocorrendo. Mas o que de fato ocorre nas indústrias é muito mais parecido com isso aqui. E aí, obviamente, que esse trato matemático para entender qual é o intervalo de tempo em que um ativo permaneceu em operação, ele é posterior à aquisição de dados. Então, seria o próximo passo aqui na elaboração de uma quarta coluna, em que os valores de intervalo de tempo são tratados, para que após isso seja possível obter a disponibilidade. Ok? Algo que é interessante também a gente perceber é que a disponibilidade ela é um indicador.
Eu não faço um único cálculo uma vez apenas do valor e da disponibilidade. Então aqui nós temos 12 registros de tempo e a disponibilidade eu consigo obtê-la a partir dos 12 registros lá ao final. Mas ao longo de toda a utilização desse ativo, a disponibilidade sempre esteve presente. É um indicador que a gente controla ao longo do tempo. Portanto, quando eu tenho um único registro, nós temos ali, se a gente considerar a razão entre o tempo médio até a falha, pelo somatório, tempo médio até a falha com o tempo médio de reparo, para um único registro não existe média, são os tempos brutos. É basicamente o tempo operacional pelo tempo disponível. A razão simples entre esses dois dados. A partir do segundo registro, a gente já consegue calcular uma média. Então, para cada linha aqui na planilha, para cada controle de tempo que nós fazemos, é possível obter uma disponibilidade a ele associada. E aí nós, ao longo do tempo, conseguimos traçar um gráfico que nos mostra a variação da disponibilidade pelo tempo. Então, para esse conceito, esse conteúdo, essa mudança na forma de visualizarmos esses dados, vou propor aqui a vocês uma atividade que traga justamente essa finalidade, de vocês extraírem desses dados adquiridos de forma pontual, a partir do orímetro do equipamento, os valores de disponibilidade e disponibilidade para cada intervalo. Então, ao longo do tempo, como variou essa disponibilidade. E é exatamente sobre isso, sobre esse comportamento, sobre essas percepções, sobre esse registro de comportamento do ativo que eu gostaria que vocês discorram a respeito. Ok? Espero que tenham compreendido. Nos vemos na nossa próxima aula. Até lá!